Graça e paz, queridos. Mais uma vez aqui, vamos ver hoje o livro de Esther, tá? Na sequência de Esdras e Neemias. Esse livro é muito peculiar na Bíblia. Ele é um dos poucos que leva o nome de uma mulher, né? Na verdade, é apenas Esther e Ruth, que tem um nome de personagens femininas. Ele tem uma grande peculiaridade: o nome de Deus não é citado em nenhum momento em Esther. Isso é uma grande peculiaridade, porém nós vamos ver que Deus está ali. Os judeus reconhecem fortemente Deus no livro de Esther, e nenhum de nós, quando lemos Esther, podemos ter dúvida de que Deus está ali o tempo todo. Esther é o nome persa dado a Hadassa, a judia Hadassa. Hadassa significa murta, e Esther no persa significa estrela. Esther, filha de Abiail, Abiail, mãe de Esther, morre, e ela cresce na Pérsia, sendo criada pelo seu primo mais velho, Mardoqueu, como se fosse a sua própria filha. Tá? Mardoqueu cria ela como sua própria filha, com muito carinho. Nós vamos ver o relato de Esther acontece por volta de 473 a.C. Ele termina um pouco antes do rei Assuero morrer, né, assassinado. Esther acontece no período de 100 e poucos anos que separa o primeiro retorno do povo de Judá da Babilônia, né, sendo libertos pelo rei Ciro. O rei Ciro da Pérsia toma a Babilônia, assume o Império Babilônico, e no ano seguinte ele liberta já o povo de Judá para que eles retornassem. Quase 50 mil retornam, liderados por Zorobabel e mais alguns líderes judeus. E entre esse primeiro retorno, liderados por Zorobabel, que reconstrói o templo, e o segundo retorno, liderado por Esdras, tem um período de 100 e poucos anos aí separando. Nesse período é onde se passa a história de Esther. Aqui nós vemos a região onde se passa a história de Esther, que é aqui em Suzã, capital do atual Império Persa, que derrubou o Império da Babilônia. E aqui em Suzã, do mesmo jeito que antes na Babilônia, e em alguns outros lugares aqui da região, é onde estão vivendo judeus, israelitas, principalmente judeus, exilados. Foram levados para o exílio pelo Império Babilônico e agora são libertos pelo Império Persa, mas muitos ainda continuam vivendo. Esther e seu tio Mardoqueu, aquele que é um pai, o pai de criação dela, vivem aqui na capital do Império Persa, em Suzã. Então essa narrativa se passa nesse período persa. Assuero ou Xerxes, né, que é o rei da Pérsia nesse período, ele está reinando ali e ele fica desgostoso com a rainha Vasti, ordena que ela seja presa e resolve escolher uma nova rainha. Mardoqueu, que está ali muito atento, servindo no palácio do rei, ele coloca sua afilhada, sua filha adotiva Esther, para concorrer com outras jovens para ser escolhida como rainha. E ela é escolhida como rainha. Tanto Esther como o Êxodo relatam como as forças estrangeiras buscam eliminar o povo judeu. Então nós vemos a história se repetindo,
forças estrangeiras, inimigos dos judeus, tentando exterminar o povo. Nós já vimos como o retorno do exílio se assemelha muito à libertação da escravidão no Egito, e o êxodo do povo do Egito, em vários aspectos muito semelhantes, e nós já também cogitamos aí uma teoria de que Deus fez isso, levou o povo cativeiro para tentar aí dar um restart na história do povo, levando eles cativos lá próximo da terra, na verdade na terra de Ur, dos caldeus, da onde eles então voltam agora para Canaã, a Ur dos caldeus, onde Deus chamou Abraão para que ele saísse de lá e fosse peregrinar até chegar em Canaã. Então tem muitas semelhanças, muitas coisas interessantes, e aqui em Esther nós vemos a tentativa de extermínio do povo. Como resultado de Deus ter prevalecido nessa história, é instituído no fim do livro uma festa que passa a se tornar uma das festas principais do povo. Então nós temos aqui um breve resumo da história, só para ficar bem claro na nossa mente. Começa com a substituição da rainha Vasti por Esther, que por causa de insubordinação ao rei, ela é presa. A coroação de Esther como rainha, nós vemos Mardoqueu, então, pela sua lealdade ao rei, Mardoqueu ali supera Amã. Nós vemos primeiro a lealdade de Mardoqueu para com o rei, livrando o rei de uma trama de morte. Depois nós vemos a promoção de Amã, o inimigo, através de um decreto. Ele consegue firmar um decreto do rei para matar todo o povo. Nós vemos a intervenção então de Esther, conclamando um jejum para todo o povo de Israel, um jejum de 3 dias. Nós vemos então, durante esse período de jejum, de forma sobrenatural, Deus reconhecendo Mardoqueu, levando o rei a reconhecer Mardoqueu publicamente, honrando, e logo em seguida então a queda de Naamã. Porém, como o decreto não podia ser removido pelo rei, o rei emite um novo decreto permitindo que o povo não apenas se protegesse dos seus inimigos, como também exterminasse seus inimigos. E o rei então, ele promulga esse decreto, e a vitória dos judeus é retumbante por todo o império da Pérsia. Então os judeus, eles exterminam praticamente seus inimigos, subjugam completamente todos aqueles que queriam exterminá-los. E a fama de Mardoqueu e o início então da festa do Purim. Esther, ela se torna então, nós vimos ali já rapidamente, ela se torna rainha, os principais personagens, ok? Esther, que se torna rainha no lugar de Vasti, salva os judeus de um plano perverso de extermínio. Mardoqueu, que cria Esther como um pai, que é conselheiro dela como rainha, e mais tarde substitui Amã e se torna o segundo homem mais poderoso da Pérsia, abaixo apenas do próprio rei. O rei Xerxes ou Assuero, que é o rei da Pérsia, se casa com Esther. Amã, que é o segundo no comando abaixo do rei, que planeja exterminar os judeus. Ele manda fazer uma forca primeiro para Mardoqueu, e ele próprio é enforcado naquela forca. O tema histórico é muito interessante. Nós vamos ver aqui o que acontece. Amã não é uma pessoa qualquer. Um olhar mais profundo, um pouco de pesquisa aqui, nós descobrimos Amã, ele era o quê? Um agatita. Isso está falado ali no livro de Esther. Mas o que significa ele ser um agatita? Ser um agatita significa que ele era da linhagem diretamente da linhagem de Amaleque, do rei Agag. O rei Agag é aquele rei que Saul não mata após vencer uma guerra, o rei Amalequita. Os Amalequitas são descendentes de Esaú, irmão de Jacó, que se torna inimigo perpétuo de Israel.
e Israel luta contra os amalequitas. Saul ganha e o rei Agag deveria ser morto. Saul não mata e por isso Samuel vem, Deus rejeita Saul e Samuel, o profeta, sacerdote, juiz, mata o rei Agag. Amã é descendente direto de Agag. E o que acontece? Ele tem um ódio secular de séculos e séculos que foi passado de geração a geração contra os judeus. Então ele não é uma pessoa qualquer, ele é um descendente direto de um grande inimigo do povo judeu e que trama um plano agora para exterminar o povo judeu em todo o Império da Pérsia. Uma trama maligna, terrivelmente maligna, satânica contra o povo de Deus. Deus pronuncia uma maldição sobre os amalequitas, e isso é muito interessante nós entendermos, que resulta, essa maldição é promulgada em Êxodo, quando os amalequitas se voltam contra Israel, lá em Êxodo. Depois em Deuteronômio ela é reafirmada, e depois nós vemos essa história em Saul e Samuel, matando o rei Agag. Quando Deus faz essa reviravolta na história de Esther, pegando o decreto que havia sido feito contra o povo para exterminar os judeus, um decreto que foi articulado por Amã, esse decreto se volta contra Amã, toda a sua descendência e todo o povo amalequita, e no final do livro nós vamos ver que o decreto que Deus fez lá em Êxodo, em Deuteronômio, se cumpre em Esther. O povo amalequita é exterminado. Deus faz com que o seu decreto se cumpra, virando completamente esse jogo satânico contra o próprio Amã e seus aliados. Deus faz isso, né? Ele vira o jogo sempre a favor do seu povo, quando o seu povo é temente, obediente, e nós vemos ali Esther promulgando um jejum de 3 dias e o povo todo jejuando, e Esther ali debaixo da graça de Deus, sendo um instrumento de Deus, não apenas para libertar o povo, mas para exterminar os inimigos do povo de Deus. Então a profecia de Deus de extinguir os amalequitas em Êxodo 17, Deuteronômio 27 é cumprida. E a promessa de Deus de guardar os descendentes de Abraão prevalece, né? Gênesis capítulo 17. Ainda que Deus não seja citado em Esther, nós vemos que ele está presente em toda parte. Não apenas Deus, mas nós vemos Satanás ali presente em toda a articulação também, mas nós vemos Deus ali agindo de uma maneira soberana, como sempre, porque Ele é soberano. Então, em Esther, todas as promessas da aliança incondicional de Deus a Abraão e Davi foram ameaçadas, porém, pela ação e soberania de Deus, elas são preservadas, porque Deus sempre cumpre as suas promessas. Nós vemos ali, então, como uma doutrina importante sendo estabelecida, a festa do Purim, como a celebração da fidelidade de Deus. Então a festa do Purim é uma festa de celebração da fidelidade de Deus e a promessa de Deus para preservar os judeus sendo então mais uma vez cumprida fielmente pelo Senhor. Então Deus estabeleceu um povo para si. Esse é seu plano, levantar um povo para si, para que fosse conhecido, através do qual o Messias viesse para salvar a humanidade, para restaurar toda a sua criação, redimindo ela do pecado, da corrupção do pecado. E nós vemos aqui mais uma vez Deus soberanamente preservando o seu plano, para que ele se cumprisse em Jesus. Glória a Deus. O caráter de Deus aqui é inegável, né? Deus é providente, Deus é fiel, Deus é soberano. Nós vemos então Cristo em Esther de uma maneira muito linda, apesar do nome dele não ser citado, apesar do nome de Deus não ser citado. Nós vemos aqui Deus, ele coloca Esther em uma posição chave para frustrar os planos de Amã, de exterminar os judeus. Então Esther, por conta disso, se assemelha a Cristo,
em sua disposição para sacrificar a sua própria vida em favor do seu povo. E também representa a posição de Cristo como defensor de Israel, como defensor do povo de Deus, da Igreja de Cristo. Em todos os eventos, nós vemos Deus declarando seu amor por Israel, seu amor pelo seu povo, seu cuidado constante para com ele. Então nós vemos aquilo que está declarado em Salmo 121:4, o protetor de Israel não dormirá, ele estará sempre alerta. Glória a Deus. Amém. Então aqui nós ficamos com o livro, finalizamos com o livro de Esther, ok? E vamos continuar agora, nós vamos entrar nos profetas. Um abraço, Deus abençoe, perseverem na leitura da palavra de Deus, porque o Senhor está avivando as nossas vidas através da sua palavra. Um abraço.